A segunda temporada de The Last of Us já deu uma boa ideia do que vem pela frente nos próximos 6 episódios. Vai ter relação abalada entre Joel e Ellie, relação amorosa nova entre Ellie e Dina, treta forte entre vagalumes e moradores de Jackson, a evolução dos infectados, sem contar o avanço potencial do maldito Cordyceps, esse fungo desgraçado que acabou com o mundo na primeira temporada. Mas vamos por parte. O episódio 1, como normalmente acontece em qualquer série continuada, meio que faz a ponte entre o que foi deixado de gancho da temporada anterior e dá uma sinalizada para onde essa próxima temporada deve seguir. Então foi um episódio relativamente tranquilo, porém deixando algumas tretas já engatilhadas claramente. A Abby e seus colegas vagalumes sobreviventes da primeira, eles aparecem enterrando seus mortos deixados pela passagem de Joel e Ellie. Aqui já fica plantada a semente de uma treta clara entre Abby e os vagalumes contra Joel e os moradores de Jackson, porque ela tá procurando vingança, é óbvio, pela morte do pai, que morreu pelas mãos de Joel. Abby tem uma pequena aparição nesse episódio, mas ela deixa claro que vai querer matar Joel com requintes de crueldade e claramente vai ser uma briga a ser trabalhada, muito expandida na temporada. Vale lembrar que esse ódio da Abby não é injustificado, uma vez que Joel escolheu salvar Ellie em detrimento da humanidade toda apenas. É daqueles dilemas morais insolúveis típicos desse gênero de série de futuro distópico que coloca essa questão como que você escolhe entre a vida de quem você ama e a vida de desconhecidos, mesmo que seja a humanidade inteira. A segunda temporada se passa 5 anos após a primeira, o Joel e a Ellie, eles estão em Jackson, que é uma comunidade que está se desenvolvendo, está tentando resolver os desafios normais de sobrevivência e as relações entre as pessoas já vão começando a se complicar. A Ellie conhece uma garota, troca uns beijos e tem um cidadão que resolve manifestar sua ignorância na forma de um xingamento preconceituoso e desperta a reação explosiva e violenta de Joel, meio que querendo defender a sua filha ou afilhada. Mas Ellie deixa claro que ela não gosta, não quer e não precisa desta proteção, começando algo que eu acho que vai se desenvolver muito na série, que é o afastamento e até um estranhamento entre os dois. Vamos lembrar que Ellie termina a primeira temporada reconhecendo em Joel esse papel de pai, dizendo que vai segui-lo por onde ele for, e esse vínculo parece muito forte. Mas a relação entre pai e filha, ela vai se transformando, sobretudo à medida que a menina vai trilhando sua própria vida, vai fazendo suas escolhas. E isso inclui outras pessoas, acaba reposicionando e mudando a natureza da relação com o pai. Então podemos esperar que Joel e Ellie troquem muitas farpas ao longo dessa temporada. Jackson fica no Wyoming e é um refúgio, uma comunidade que apareceu, e Joel e Ellie se fixaram a partir desta temporada, depois de 5 anos passados. E aqui parece que vão explorar esse aspecto das dificuldades de manutenção de uma comunidade. As brigas políticas, os desafetos pessoais, a desinteligência natural que aparece quando faltam recursos básicos como água, comida, proteção, etc. Um gancho interessante que deixaram para os próximos episódios foi uma preocupação com melhorias do sistema hídrico da comunidade, e eles mostram uma adutora com um cano rachado e a formação clara de raízes do Cordyceps, esse fungo maldito, deixando claro que a vida em comunidade e os desafios de manutenção vão ser uma frente com muitas possibilidades de avanço nessa temporada. Outro aspecto que deixou muitos fãs, inclusive do game, incomodados, é esse abalo na relação entre Joel e Ellie, que levou o Joel à terapia, inclusive demonstrando que tem questões muito fortes, mal resolvidas e nesse seu passado, e que alguma coisa aconteceu, mas que ele tem dificuldade de externar. E sem dúvida ele carrega esse peso enorme dos assassinatos que cometeu na Vila dos Vagalumes, e isso deve se aflorar em algum momento. Os gamers ficaram irritados porque isso não condiz com o perfil de Joel que você conhece no game, que deu origem à série. Ele seria um tipo de sujeito meio implacável, que segue a vida com todas as adversidades, não questiona se estava errado, não questiona as decisões que tomou. Então fazer terapia, ficar vulnerável, tentar rever o significado das coisas não parece ser muito o tipo de coisa que o Joel do game poderia fazer. Como eu não cheguei a essa série através do game, e eu até tenho tentado separar um pouco as coisas, eu consigo aceitar melhor essa trajetória pro personagem, mas de fato dá margem a questionar se tá rolando uma tentativa de desconstrução dos personagens que são mais duros ou que tem um perfil mais conservador em função de alguma estética desejada.
Vamos ver como a série avança em relação a esse tratamento do Joel. Para terminar, tem a trilha que Ellie, Dina e alguns amigos fazem para reconhecer o grau de estrago nos arredores de Jackson. Eles acabam chegando a um mercado abandonado, em que Ellie tem uma briga com um infectado, mas ela é imune, e esse infectado mostra sinais de já ter avançado na evolução dessa doença. Esse comportamento errático das meninas e a existência de uma ameaça maior no exterior da comunidade certamente vão ser muito explorados nessa segunda temporada. Eu não posso deixar de fazer um destaque, já que eu sou compositor de trilhas sonoras, para falar sobre a trilha de The Last of Us, que foi composta pelo argentino Gustavo Santaolalla, que faz um som intimista, meio minimalista, emotivo, e que funcionou como uma luva para a série. Ele consegue criar peças instrumentais com instrumentos sempre de cordas dedilhadas que evocam solidão, contemplação, uma interioridade, e também remetem à dor. Todas as emoções que ficam realçadas em The Last of Us, e daí a perfeição da escolha desse compositor para fazer a trilha. Eu, inclusive, indico um videozinho que eu fiz, que eu coloquei aqui, com um coverzinho, um arranjo simples da trilha sonora de abertura de The Last of Us. Assiste lá, você vai gostar. No geral, não dá pra gente, só vendo o primeiro episódio, já tirar conclusões sobre o resto da temporada. Mas as escolhas que foram feitas até aqui, elas vão trazer consequências, obviamente, para os próximos episódios. As áreas de conflito já ficaram claras, que a relação Joel e Ellie, relacionamento novo, amoroso da filha, o pai fazendo terapia, comunidade brigando, inimigos externos se avolumando e ficando diferentes. O inimigo maior de todo mundo, que é o Cordyceps, o fungo maldito, continua avançando. Dá para extrair muita coisa interessante dessas áreas e vamos torcer para que os roteiristas, pelo amor de Deus, a direção e os produtores, que sempre influenciam a série, não viajem demais querendo colocar ideias que não pertencem à história que foi concebida e, portanto, criem bons episódios. É isso. É a primeira vez que eu faço um vídeo seriado falando sobre cada episódio analisado de uma série. Vamos ver se fica legal. Queria que você deixasse os comentários para achar que valeu a pena, que tá no caminho certo, faltou alguma coisa. Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você fica sabendo sobre os próximos assim que eles saírem. E você pode clicar, como eu falei, nesse vídeo aqui, que eu fiz um cover da trilha de abertura de The Last of Us, uma composição belíssima de Gustavo Santaolalla e que vale a pena assistir. Assiste lá, curte, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!